ligado comigo mais uma vez aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari, trago novas notícias e informações do Vasco para vocês. Mas antes peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, ajude o canal a crescer. É muito importante a sua inscrição e o seu joinha, beleza, galera? Para que o canal seja recomendado cada vez mais. Pessoal, ontem, né, uma correria durante o dia, acabei precisando gravar no Maracanã, no vídeo anterior a esse aqui, vocês podem ver, eu colocando algumas coisas sobre o Zé Ricardo, que talvez seja anunciado como um novo treinador do Vasco. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas por que o Vanderlei não viria agora? A dívida que o Vasco tem com o Vanderlei, de aproximadamente 2,5 milhões de reais, hoje impossibilita isso. E o Zé Ricardo, como foi um treinador que o Vasco não pagava um salário astronômico, o Vasco ficou em dia com o próprio treinador, que deseja voltar para o Vasco e já deu declaração que se o Vasco o convocar, ele volta no mesmo momento. E mediante isso tudo e tal, entrou também a questão política, né? Não podia faltar. E como vem acontecendo aí nos últimos meses, né? De novembro para cá, o bicho pegou de uma forma maior, né? E o Luiz Roberto Levinciano colocou, né? Se colocou à disposição no primeiro momento, não foi aceito. No segundo momento, houve as questões da justiça, em que no final das contas o Salgado foi favorecido para a eleição no dia 14 de novembro. Porém, repito aqui, a prerrogativa de o Levin recorrer da eleição do dia 7 é muito grande, muito grande. A pressão em cima dele está muito grande. Mas por que, Eduardo? Porque por conta das pessoas que ele pediu apoio, tá certo? Ele pediu apoio a algumas pessoas e através desse apoio, desse pedido de apoio que foi feito por ele para essas pessoas, o que ocorreu? Quando ele decidiu, não, desisto aqui, parei por aqui. Quando ele pensou dessa maneira, essas pessoas cobraram dele. Peraí, você pediu nosso apoio e agora você desiste do negócio? Agora você simplesmente dizer não. Não, não é assim que as coisas funcionam. Não podem funcionar assim. Então, mediante a isso tudo, está havendo um consenso entre esses poderes, Luiz Roberto, Jorge Salgado, Campelo e Júlio Brandt, para tirar o Vasco dessa situação. A questão da justiça vai ser um segundo plano. Pelo menos são notícias apuradas, né? Pelo menos foi a primeira informação que eu recebi hoje, que eles estão se unindo para tirar o Vasco dessa situação. E assim nós esperamos. Que o torcedor vascaíno de verdade espera uma união entre os poderes. E não a briga, não a guerra. Que o Vasco esteja acima da briga, que o Vasco esteja acima da guerra, porque isso só faz mal para o clube. Há 20 anos que o Vasco vive nessa UTI, internado, né? Enfim, o Vasco precisa de uma união dos poderes. O Vasco precisa de união. O Vasco não precisa mais de Ricardo Sapinto. O Vasco precisa do Zé Ricardo agora para assumir o clube, porque o Vasco não tem condições financeiras para arcar com Vanderlei Luxemburgo, uma dívida que o Vanderlei não abre mão, né? E está correto, porque o que foi prometido para ele pelo Campelo não foi cumprido. Ou seja, o cara está no direito dele. E uma segunda situação, salário agora dia 30, amanhã,
vai ser pago, né? Então, salários em dia para os jogadores, né? O clube está deixando o salário em dia, já não vai ter mais salários atrasados. Então, essa é uma prerrogativa, uma motivação muito grande, principalmente para esse jogo diante do Atlético Goianiense em Goiânia. Eu estarei nesse jogo, espero que você me acompanhe aqui. Estarei embarcando para Goiânia, né, no dia 7, vou esperar a delegação do Vasco chegar, vou estar cobrindo essa chegada da delegação, enfim. Espero vocês no canal, não deixem de se inscrever. Repito, a sua inscrição aqui é muito importante, seu joinha é muito importante para recomendar os vídeos e faça parte dessa nova história aqui de falar do Vascão da Gama. Beleza? Então, com essas informações agora, desse meio-dia aí, desse para tarde, e logo mais apurando outras informações, isso se o Ricardo Sapinto já não estiver demitido e o Vasco com um novo treinador, eu estarei trazendo novas informações. E outra situação, existem pessoas que estão pegando, colhendo informações aqui, isso não é legal. Crie a própria informação, busque as próprias informações, né? Porque fica uma coisa muito repetitiva e é uma informação que eu tenho trabalho para apurar, na verdade. Certo? Então vamos respeitar uns aos outros, que é mais bonito e é ético, né? De uma maneira mais ética, até porque existe uma situação chamada respeito pelo trabalho das outras pessoas. Beleza? Sou Eduardo Ferrari, não deixe mais uma vez de se inscrever no canal, faça parte aqui dessa nova história de falar do Vasco da Gama, e eu fico por aqui em mais um vídeo, beleza, galera? Saudações vascaínas.